seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que você aproveite esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e deixe seu like para que a gente continue esse trabalho. Bom, para mim, que sou ex-protestante, ver relatos como o de São Bento são um verdadeiro choque para a minha criação, para a minha formação. E é incrível como você entende nas obras de São Bento sobre virtudes e a forma como que ele coloca. E os testemunhos que ele coloca a respeito de tudo isso. Mas antes de a gente continuar, queremos fazer uma oração. A oração de São Bento. Acompanhe aí. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Nós tem uma parte do livro que fala sobre silêncio. E nós postamos vídeos aí sobre os degraus da humildade de São Bento e são bem valiosos esse ensinamento. E é muito importante nós termos essas virtudes. E o silêncio, ele é uma virtude muito importante para o ser humano. Isso é relatado pelo salmista, pelo proverbista, e é importante que nós tenhamos essa visão, né? Então, vamos lá. A fala de São Bento, desculpa dessa travada agora, ela fala o seguinte: façamos o que diz o profeta. Eu disse, velarei sobre o meu proceder para não pecar com a minha língua, né? Pus guarda a minha boca, emudeci e humilhei-me e nem mesmo falei de coisas boas. Salmo 38, 2 e 3. Inclusive, essa fala vai contra aquela prática da Baby. Lembra lá no carnaval? Que fala. E isso é prudência. Você precisa ser prudente. Nós precisamos ser prudentes. Então, aqui o profeta mostra que se não devemos falar sequer de coisas boas para preservar o silêncio, tanto mais devemos evitar as más palavras para não sermos punidos pelo pecado. Isso é muito importante, uma mensagem dessa, para uma quaresma bem realizada. Amanhã, vamos fazer o possível de estar e fazer shorts sobre a novena de São José Operário. Eu quero muito fazer isso. Vamos, eu tô inclusive, eu tô bem doente, trabalhando à base de corticoides, mas vamos fazer um esforço para estar na novena de São José Operário, tá bom? Então é o seguinte, no muito falar não faltará pecado. Isso está escrito em Provérbios 10, 19. E em outro lugar, a morte e a vida estão no poder da língua. Está escrito em Provérbios 18, 21. Com efeito, falar e ensinar compete ao mestre. Calar e ouvir convém ao discípulo. Quem é o mestre? Jesus Cristo. Quem é o discípulo? Somos nós. Então, muitas vezes, quando nós esquecemos de rezar um Pai Nosso para fazer uma oração nossa, nós estamos calando o mestre e dando voz para nós mesmos. E o discípulo, ele precisa fazer o contrário. Ele precisa calar-se para que o mestre fale conosco. E é importante esse ensinamento. Eu vejo um pregador católico que prega muito sobre isso, é o Frei Gilson. A forma, eu vi uma pregação dele sobre silêncio, algo impressionante, que me chama muita atenção. E a importância da gente se calar,
Porque nossa boca, ela é cheia de pecado, ela é cheia de vaidade, ela é cheia de veneno. E muitas vezes nós não percebemos o veneno. Isso é o que é o pior. Os gracejos, as palavras ociosas, provocadoras de riso, banimos-las de todos os lugares e não permitimos que ninguém abra a boca para proferir-las. E dentro dessa sentença, é certamente hiperbólica, como é a colocação que é colocada aqui no livro, né? Destinada a produzir um determinado efeito sobre a alma dos irmãos. Qual é o efeito do humor na alma dos irmãos? Afinal de contas, o mesmo São Bento preceitua que durante a quaresma, olha isso, justamente o período de mais rigorosa penitência, se deviam subtrair os gracejos e as pilhérias. Que palavra curiosa, né? Pilhérias. Ou seja, ele sempre contava com a existência do fenômeno em alguma medida, né? Isso está escrito lá no capítulo 49 e nota 179. Inclusive, eu vou dar um pulinho lá. Capítulo 49. A gente vai dar um pulinho ali. Na observância da quaresma. Isso está na nota 179. Então vamos lá. Olha o que diz. Isso está na página 244 do livro da Regra de São Bento. Subtraia do seu corpo a comida, a bebida, a loquacidade, a galhofa, e com a alegria de um desejo espiritual, espere a Santa Páscoa. Isso quer dizer o quê? Certas traduções acrescentam aqui algo, subtraia de seu corpo algo da comida e da bebida. Então, ele pede, principalmente no período de quaresma, que se faça essa retirada do coração. E aí começa um capítulo sobre humildade. E olha o que ele diz o seguinte: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, muitas vezes o ato de se calar, eu acho que na maioria das vezes, o ato de você se calar é um ato de humilhação. Porque a alma, ela tem uma necessidade de estar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. E a gente precisa entender, muitas, e na maioria das vezes, que quem nos respalda e quem nos responde é Deus. Então, muitas vezes, as nossas palavras não vão adiantar nada. Lembra daquele episódio, inclusive da Regra de São Bento, onde eu estava com tanto sentimento naquele vídeo e eu fui obrigado a me calar. E ao invés de dar... Eu queria fazer tanta coisa, mas eu resolvi fazer aquele vídeo para eu ser ministrado. Porque, como eu disse, é necessário que o discípulo cale sua boca para que o mestre fale. E isso é importante. Ao dizer isso, mostra-nos que toda exaltação é uma espécie de soberba. E o profeta diz que se resguardava dela, dizendo, isso é o salmista, né? Senhor, o meu coração não se ensoberbeceu, nem os meus olhos se mostraram altivos. Não aspirei a grandezas, nem a coisas elevadas sobre minha capacidade. Por quê? Se eu não tinha sentimentos humildes e, pelo contrário, elevei o meu coração como um menino apartado já do peito da mãe, assim seja tratada a minha alma. É brilhante, gente. É o Salmo 130. É brilhante essa informação. Portanto, irmão, se quisermos atingir o ápice da suma humildade, que é o subir os degraus, que é o subir descendo, e alcançar rapidamente a exaltação celeste que pode ser obtida pela humildade na vida presente por meio de nossos atos, devemos erigir a escada que apareceu no sonho de Jacó. E aqui aparece a visão da escada de Jacó, que vai nos levar aos 12 degraus da humildade, tá certo? E isso é baseado no texto de Gênesis, capítulo 28, versículos do 10 ao 19, que é onde aparece
a escada de Jacó. Então, ele traz isso e olha, essa mentalidade de São Bento é tão forte que praticamente todos os escritores que vão vir após ele vão se basear na visão da escada de Jacó. E é incrível. Nós vemos isso em Santa Teresa, que faz o resgate entre a fala de São Bento e a fala de Santo Agostinho, e tem uma própria visão dela. Então é um enriquecimento, coisa vai encaixando na outra, e sempre na virtude, em aborrecer o pecado e ir na direção da virtude. E isso é interessante. E aí vai falando sobre o primeiro degrau da humildade, que consiste em sempre ter diante dos olhos o temor de Deus, evitando todo esquecimento, sempre recordando de tudo que Deus mandou, de tal modo que sempre rememore no espírito o inferno, reservado aos pecados dos que desprezam a Deus, e a vida eterna preparada para os que o temem, guardando-se toda hora dos seus pecados e vícios, isto é, dos desejos do pensamento, da língua, das mãos, dos pés, da vontade própria. Pense que Deus sempre o vê, dos céus a todo instante, e que seus atos são vistos pela divindade em todo lugar, e são anunciados pelos anjos a toda a hora. Então, por causa disso, nós precisamos ter cuidado com os maus desejos, pois a morte ronda as portas do prazer. Eu acho legal essa frase de São Bento. E aí ele faz referências a Eclesiástico 18:30, que diz assim: não te deixe ir atrás das tuas paixões. Agora é curioso, um versículo desses não está numa Bíblia protestante. Porque é importante a gente ouvir isso. Não te deixes ir atrás das tuas paixões. Portanto, pegando aqui Provérbios 15:3, se os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, e se o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver quem há quem tem prudência, que já falamos aqui, ou quem busque a Deus, Salmo 13:2, e aí? Se os anjos encarregados de nós anunciam ao Senhor dia e noite as nossas obras, devemos cuidar todo instante, para que, como diz o profeta no Salmo, tendo extraviado e nos tornado inúteis, Deus que nos perdoa agora, porque nos espera misericordiosamente que nos convertamos. Não nos diga no futuro, isso fizeste e eu me calei. É isso. Primeiro degrau é isso. É ter o temor a Deus nesses níveis que ele coloca. Segundo degrau. Quando não amando a sua vontade, a pessoa não se deleita em atender seus desejos, mas imita em atos a palavra do Senhor, que disse: porque vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ademais, diz uma escritura: a vontade produz pena, a necessidade engendra uma coroa. Esse escrito, ele pertence, ele traz esse pertencimento muito importante. E ela não é encontrada na Bíblia, né? Ela é retirada do Passio Anastasiae, texto do século V, e que é registrada aqui por São Bento. De que forma? Onde ele cita todos esses trechos de memória, nada mais natural do que acabar cometendo um ou outro deslize de referência. Então isso acontece. Então, ele traz esse resgate, mas é algo que tem que ser meditado. Terceiro degrau de humildade é quando, por amor de Deus, a pessoa submete a total obediência ao superior, imitando o Senhor, do qual disse o apóstolo: feito obediente até a morte. Filipenses 2:8. O quarto degrau da humildade é quando, sofrendo as dificuldades, contrariedades ou até mesmo as injustiças a obedecer, a consciência permanece calada e abraça a paciência, persevera, não se cansa, nem desiste, pois diz a Escritura que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é importante, né? Ter esse entendimento. O quinto degrau
ele não, quando não se esconde do seu abade ou do seu líder espiritual, nenhuma das más cogitações que aparecem em seu coração, nem qualquer pecado cometido, mas os confessa com humildade. E aí entra o sacramento da confissão, né? Dentro do processo da quaresma é muito importante isso. Então, salmista, inclusive, ensina 2 vezes. Primeiro, Salmo 36:5. Expõe ao Senhor a tua situação e espera nele. Eu conhecia esse texto como Salmo 37, na época protestante. E é o Salmo 36. E também, confessai ao Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Salmo 105:1. E o profeta continua. Então, vamos lá. Eu te manifestei o meu pecado, não ocultei a minha injustiça. Eu disse, confessarei ao Senhor contra mim mesmo a minha injustiça, e tu perdoaste a malícia do meu pecado. Agora você precisa entender uma coisa. Davi confessava ao sacerdote. A você que diz que não, você tem que me ajoelhar a Deus. É muito subjetivo isso. Você se ajoelhar a Deus e pedir perdão no escuro do seu quarto é fácil. Mas Davi, quando ele dá esse conselho, ele ia na frente do sacerdote se confessar, para que o sacerdote fizesse o sacrifício e a oferta pelo pecado. E é exatamente assim que é feito na missa. Mas ao invés de matarem um animal para pagar o pecado da pessoa, você recebe o perdão liberado pela igreja e você recebe a oferta. Você não oferta, você recebe a oferta que está na Eucaristia. Então é isso. O sacramento da confissão lhe permite isso. O 6º grau de humildade é quando o monge, ou vamos botar aqui a pessoa comum, né, se contenta de reconhecer que é o mais vil e baixo, julgando-se um operário mau e indigno a fazer tudo o que lhe mandam. E aí, de novo, uma citação do salmista: fiquei aniquilado sem saber porquê. Tornei-me diante de ti como um animal de carga, mas sempre contigo. O 7º degrau da humildade não é só declarar pela boca o mais baixo e vil de todos. Que é fácil. Fazer isso é fácil. Dizer que eu sou o pior dos pecadores é fácil. Como também acreditar nisso no mais íntimo do coração. Você realmente precisa acreditar nisso. Humilhando-se e dizendo como um profeta: eu, porém, sou um verme, não um homem. O opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Salmo 21:7. Depois de ter sido exaltado, fui humilhado e conturbado. Salmo 87:16. E também, para mim foi bom que tu me humilhasses, para eu aprender os teus preceitos. Salmo 118:71. Nós precisamos disso. O 8º grau de humildade é não fazer nada que não lhe recomendem a regra comum e o exemplo dos superiores. O 9º grau da humildade é quando o monge, né? Vamos de novo, monge, refreando a língua e praticando o silêncio, não fala sequer para perguntar, pois segundo a Escritura, no muito falar, não faltará pecado. E o loquaz não prosperará sobre a terra. Salmo 139:12. O 10º grau da humildade consiste em não rir com facilidade e prontidão, pois está escrito em Eclesiástico 21:23, o insensato, quando se ri, levanta a sua voz. O 11º é quando o monge de falar expressa-se com suavidade, humildade e gravidade, sem riso, falando poucas palavras irrazoáveis, sem usar um tom de voz ruidoso, como está escrito: reconhece-se um sábio por suas poucas palavras. Isso aqui é curioso, porque uma das sentenças do 6º texto de Máximas Sapiensais
muito popular no fim da Antiguidade e no início da Idade Média, depois que o monge Rufino as traduziu para o latim, por muito tempo a obra foi tida como cristã, e hoje se acredita tratar de um escrito pitagórico do período helenístico, né? Então ele é citado aqui, esse texto, né? E a frase que é retirada é justamente essa: reconhece-se o sábio por suas próprias palavras. Mas a Bíblia cita um pouco disso, tá? Então podemos levar em consideração. O 12º degrau da humildade é quando o monge, não só no coração, como também no corpo, sempre se expressa a sua humildade, isto é, na obra de Deus, no oratório, na hora de orar, nos locais, né, no mosteiro, vamos botar aqui na missa, no jardim, na estrada, no campo, onde quer que ele esteja sentado, andando ou de pé, sempre está com a cabeça inclinada e com o olhar fixo no chão, considerando-se o tempo todo como réu de seus pecados e já se imaginando no dia do tremendo juízo, e dizendo em seu coração, mesmo que disse o publicano no Evangelho, com os olhos fixos no chão. Aliás, se você não consegue compreender que o nosso chamado é para ser o publicano e não para ser o fariseu, você realmente não entendeu o Evangelho. Isso, para mim, ler na ocasião que eu li, foi uma pancada, porque eu precisava quebrar muita coisa dentro de mim. E é isso. E aqui a gente encerra o vídeo por aqui. E nós vamos fazer, no próximo vídeo, do ofício divino noturno, sobre as práticas feitas pelos monges, né? O que nós podemos aproveitar sobre isso para que a gente possa aprender. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dedicamos esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.